sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Esse podcast tem o objetivo de edificar e abençoar a sua vida através de histórias inspiradoras que iremos conhecer aqui. Então fica ligado aqui e assista esse episódio que tá muito especial. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, chama alguém para poder assistir junto com você. Vamos ao episódio. Estamos no ar para mais um episódio Mulheres de Poder. Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial que tem feito um trabalho incrível no Instagram, que eu conheço o trabalho dela mais do Instagram e eu queria que ela pudesse compartilhar um pouquinho com a gente desse conhecimento todo que ela já tem divulgado lá. Mas eu soube também que ela tem divulgado através de palestras, então acho que a gente vai ter um conteúdo muito especial. Nossa convidada é a Juliana. A Juliana, ela é esposa, mãe, palestrante, pedagoga, psicanalista e sexóloga cristã. Juliana, seja muito bem-vinda aqui. Estou muito alegre de você estar conosco aqui nesse episódio. E eu acredito que a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui, hein, sobre esse tema principal aí, que é sexo cristão, né? E eu vou pedir para você se apresentar para a gente e falar um pouquinho aí sobre a sua atuação, sobre a sua vida, enfim, o que você quiser nessa breve apresentação agora. Prazer, viu, estar aqui participando, né, desse podcast. Sucesso. E tá podendo falar um pouquinho, né, sobre a minha área de atuação. Isso é muito importante, assim, eu acho. Bom, você já falou das minhas formações, sou mãe, sou casada há 20 anos, tenho um casal de filhos, sou cristã, nascida e criada no Evangelho, então é algo assim, é um presente que os meus pais puderam me dar, né, na vida. E agora como sexóloga, né, e sexóloga cristã. Quando a gente fala a nossa profissão, o que você é e tal, né, quando você fala, eu sou terapeuta, sou pedagoga, professora, não soa tão difícil para as pessoas, mas quando você fala que você é sexóloga e ainda cristã, dá um impacto assim para as pessoas. Por quê? Por que desse impacto? Porque as pessoas acham que um sexólogo vai ensinar a fazer sexo. E não. O meu papel vai muito além do ensino, do conhecimento, né? De fato tirar mesmo a venda de um casal, tirar esses mitos e tabus dentro, né, de uma religiosidade. Então a sexóloga, ela não ensina a fazer o sexo, ela ensina sobre sexualidade, que é o que move a nossa vida. Ai, que legal. Deixa eu fazer uma observação, que eu falei que eu conheci o seu trabalho no Instagram, mas eu já conheço a Juliana há muitos anos, da igreja, enfim. O trabalho dela eu tenho visto mais no Instagram. E tá muito legal o seu Instagram, parabéns, tá? Até dei uma olhada lá, falei, deixa eu ver o que tá sendo ali bem cotidiano pra gente poder trazer perguntas também que possam interessar aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então você já falou um pouquinho de como que é o trabalho de uma sexóloga, né? Vem dessa parte emocional também, né? Como terapeuta, né, isso me ajuda muito, porque o sexólogo, ele trabalha muito com o emocional, né, de um casal, porque a gente atua ajudando uma pessoa, não somente um casal, nas suas disfunções, né, de alguns problemas que possa ter nessa área, né, íntima, e a gente acaba contribuindo também com a parte do emocional. Então isso me ajuda muito, né, ter tido a formação da psicanálise primeiro do que a área da sexologia. Então isso me ajuda muito dentro de um atendimento, dentro de palestras, de ensinamentos, né? Então a gente trabalha a parte emocional de uma pessoa ou de um casal, né? E também com as disfunções. Ai, que legal. E quando que você, já entrando aqui nas perguntas que eu quero saber, quando que você entende que seria a hora de um casal procurar um sexólogo, uma sexóloga? Bom, o momento é muito simples. Se tem algo que está fazendo com que aquele casal tenha
a falta de um prazer, a falta de uma lubrificação, se está tendo algum problema dentro da intimidade desse casal, é já o momento de estar procurando ajuda, né? Só que as pessoas, elas demoram a procurar uma ajuda, principalmente homens, né? O homem, para, digamos assim, ser quebrado aí para chegar a procurar uma ajuda, ele precisa estar já num caso bem extremo. A mulher é mais fácil, né, de procurar uma ajuda e tal, mas para um casal procurar uma ajuda, infelizmente eles acabam procurando tarde, né? Mas nada que não possamos resolver ou solucionar. Mas se tem já algum problema dentro da intimidade, dentro da relação sexual desse casal, né? Se tem alguma coisa disfuncional, porque precisa ser funcional. Então, se tem alguma coisa que está saindo da funcionalidade, esse casal ele precisa procurar ajuda. E o ideal é procurar como casal, porque como você falou, às vezes os homens eles têm mais dificuldade de entrar nessa questão de que talvez até um preconceito, vamos dizer assim, de achar, não, eu não tenho nenhum problema, né? Mas às vezes não é um problema, pode ser um problema físico, mas pode não ser. Pode ser algo realmente emocional que está atrapalhando ali aquele casal, às vezes até uma falta de perdão, às vezes uma questão dentro do casamento em si que gerou isso. Mas assim, o ideal é que seja o casal. Mas e quando isso não acontece? Se está dentro do casamento ali, está disfuncional a relação deles, é claro que o casal procurar ajuda é maravilhoso. Mas quando a gente tem, né, essa parte aí da resistência da parte masculina, ou acontece ter uma resistência até da parte feminina, né? Um dos dois procurar uma ajuda, a gente vai estar conduzindo, né, a pessoa que procurar de maneira muito tranquila para também até com que o casal tenha, digamos assim, uma certa firmeza, sabe, no trabalho. Não, porque geralmente a pessoa fala, deixa eu ver como é que é, né? Vai lá, vai você primeiro. Se for legal, né, então a gente adquire a confiança, né, talvez de uma das partes, para depois a gente conseguir chegar a fazer um trabalho aí com o casal, em conjunto. Perfeito. Falar sobre sexo, eu acho que é algo que a gente já até comentou, é um tabu para muitas pessoas. Mas, como você disse, sexóloga cristã, eu acho que falar sobre sexo dentro das igrejas deve ser muito... Eu sei que né, por ter também convivido no ambiente de igreja a vida inteira, é um tabu. Mas por que você, não sei se você concorda, mas se você concorda, por que você acha que as igrejas não lidam com esse assunto? É difícil essa resistência, né, da parte da igreja, acredito assim, para estar falando de intimidade, né, erradamente, né, as igrejas não falam e a gente vê uma taxa de divórcio muito grande justamente por conta da intimidade, né? Então, assim, quando a gente fala, igual eu falei para você no início, quando a gente fala que a gente é sexóloga, eu sou sexóloga cristã, vem esse bloqueio porque, infelizmente, né, a mentalidade de algumas pessoas dentro das igrejas entendem que o sexólogo vai ensinar a fazer sexo. Não, isso é natural, é nosso, é do homem, né? A natureza, ninguém ensina a mulher a amamentar, a mãe a amamentar, mas já é da natureza, instinto também da criança, né? Procurar o seio da mãe. E a mesma forma o sexo, você não vai ensinar a fazer o sexo, a gente vai ensinar o que é uma sexualidade sadia, saudável dentro do casamento. Então, eu acredito que essa resistência da igreja, eu acho que é por isso, sabe? Principalmente para falar a palavra sexo, né? Que já é muito difícil até não só dentro das igrejas, mas dentro das casas, das famílias. Sim. Né? Por uma criação muito rígida, né? Falar sobre sexo dentro de casa, nossa, isso... Então a gente vem quebrando esses tabus aí, né? Então a gente vem quebrando isso tudo através do conhecimento, através da palavra de Deus. Porque Deus, ele fala sobre a sexualidade durante toda a Bíblia, se você pegar para ler. Porque sexualidade não é
fazer sexo, não é sexo. A sexualidade, ela envolve todo o nosso corpo, a nossa ação, o nosso bem-estar. Sexualidade é isso, é a vida, é o que nos move, né? Então, eu acredito que as igrejas tenham essa resistência de falar sobre isso, porque eu acho que cria, né, essa mentalidade de, ai, nossa, depravada, né? Lá vem a depravada. Não, né? Lá vem falar sobre depravação. Não. É muito além de falar sobre o sexo, sobre a sexualidade, que é muito diferente e é o que move o ser humano, né? Verdade. E já que a gente falou desse contexto de igreja, eu fazendo umas pesquisas para poder fazer algumas perguntas em que eu achasse interessantes aqui para você e que pudesse atingir o maior número de pessoas, eu vi que existem algumas denominações religiosas, algumas igrejas que acreditam que o sexo é só para procriação. Pois é, o sexo ele não é só para procriação, não é somente para saciar e não é somente para você não pecar. O sexo, ele é um selo, ele é um presente de Deus para nós. Aí fala assim, nossa, como assim selo? É porque a gente volta lá em Gênesis, né? Quando a gente tinha as questões, né, da palavra de Deus que fala que é um selo para a gente. Por quê? Naquela época, adorar a Deus, a palavra conta várias histórias pra gente que eles precisavam fazer alguns sacrifícios, né? E os sacrifícios daquela época envolvia o sangue, né? Então, se você ia adorar a Deus, se você ia pedir perdão por alguma coisa, você fazia algum sacrifício a Deus naquela época, você tinha que levar um animal, né, para sacrificar, e aí tinha que ter aquela coisa do animal puro, né, do sangue, derramar o sangue ali. Então, isso era um símbolo de pacto, de adoração a Deus. E aí, quando a gente vem, né, para remissão dos pecados, enfim, e aí quando a gente vem trazendo isso para a área sexual, por que o sexo é um selo? Ele é um selo, um presente de Deus, porque envolve sangue. O ato sexual, ele envolve sangue, né? Na penetração ali, na questão da ejaculação, para poder o homem ter a ejaculação, envolve a questão do sangue, né? Ele precisa ficar ereto, então envolve o sangue. A mulher, para ter lubrificação, envolve o sangue também para poder ela ter lubrificação. O nascimento, né? No caso, a fecundação para a criação de um ser, envolve sangue. Então isso é o selo que a gente fala. Então o sexo não é somente para procriar, ele é um presente dado por Deus, e a gente fala muito que é como se fosse um selo mesmo, né, pro casal, é um presente, e ali é um pacto, né, que o casal tá fazendo. Então Nossa, é isso que eu entendo. Muito interessante isso. A gente já falou aqui que existe aí realmente essa que no começo você contou como que funciona aí o trabalho da sexóloga, né? Quando existe alguma disfunção ali dentro na relação conjugal. E existem algumas causas principais que levam aí à diminuição do desejo sexual do casal. Você consegue pensar ou mencionar uma ou outra, pelo menos, que leva aí, pelo menos a maioria dos casais a terem um afastamento, de repente, um esfriamento sexual dentro do casamento? É o mal do século que a gente fala, né? A ansiedade, a depressão, a rotina, né? Ela faz com que esse casal vá esfriando, vai perdendo, né? E aí, às vezes, chega alguém pra gente e fala assim, Juliana, eu amo a minha esposa, mas eu não sinto prazer para ter relação com ela. E aí, o que a gente vem buscando na história desse casal? Às vezes a rotina, né, a ansiedade, as demandas da vida, né, e esse casal não prioriza a intimidade. E aí vem esse esfriamento, vem a falta de desejo, né? Vem até a falta da lubrificação, porque aí a pessoa não se prepara. Ah, mas tem que ter preparo para ir para o ato sexual? Sim. Você precisa fazer um preparo, é como se fosse um ritual mesmo, né?
Você precisa, eu falo muito com as mulheres, principalmente, que chegam para mim, que falam da falta da lubrificação, da falta do desejo, eu falo para elas, vocês precisam pensar em sexo. Porque o homem, se deixar, ele pensa em sexo 24 horas por dia. Agora a mulher pensa em mil e uma coisas, né? O que fazer em casa, filhos, né? Trabalho, enfim. E aí, com essas demandas da rotina, do dia a dia, vai deixando a intimidade para segundo plano, que dirá para terceiro, quarto, né? Então, aí vai para simplesmente cumprir um protocolo. Ou, eu vou porque já tem tanto tempo que eu não tenho relação com meu marido. Aí eu vou lá só para cumprir um protocolo, sabe? Então isso Como se fosse ali uma obrigação que já passou tanto tempo, então agora tem que acontecer, né? Sim, sim. Não, eu tenho que ir lá para satisfazê-lo, para não procurar na rua, né? E aí, como que vai sentir prazer? Como que vai querer ter vontade ou lubrificação para ter uma relação? Então, a ansiedade, a rotina, esse corre-corre, isso afasta muito os casais e faz com que venha a falta de desejo, a falta de vontade mesmo, até a falta da lubrificação e da ereção, né? E casais que vão pra cama mexendo no telefone, olhando redes sociais. Péssimo. Péssimo, porque você precisa estar no seu leito, eu falo, né? Você precisa estar por inteiro. Não adianta Cabeça em você outro lugar. estar com a cabeça em outro lugar. Então, assim, a cama, né, o leito, ele é sagrado. A gente sabe que existem algumas demandas que você tá ali, você tá na cama, você lembra, pega o celular rapidinho, né? Você vai e consegue resolver. Mas ir pra cama com o celular e ficar ali, e a hora passa, e passa mesmo, porque você vai olhar 5 minutos, quando vê já passou uma hora, né? Então, isso esfria, vai esfriando o relacionamento. E eu falo também muito dentro de palestra, dentro de atendimento, que casal é para ir junto para a cama. Não existe, eu vou primeiro, você vai depois, eu vou ficar aqui vendo televisão. Não. O casal precisa ir junto para a cama. Então, ali é um leito, é sagrado, é de vocês, é o momento que vocês têm para poder estar selando, né, a união do casal. Então, Ainda que não tenha o ato sexual ali naquele momento, Sim. é uma questão de intimidade. Sim. É um momento que de repente você conversa coisas aleatórias até o sono chegar, e Sim. isso vai gerando uma interação, né? Sim. Eu acho que essa questão do celular também deve ser muito comum casais irem pra cama e ficar ali horas no telefone, às vezes um dorme, o outro continua. E aí chega e fala, eu não tenho desejo, não tenho prazer. Mas como? Tá Se enchendo a você mente de outras tá coisas. enchendo a cabeça, né, a mente de outras coisas, e aí como que eu vou para um ato sexual, não é instantâneo, né? É um ciclo. O sexo, ele precisa passar por um ciclo. Vem a fase, né, do desejo, você deseja estar com aquela pessoa, vem depois o prazer, aí vem o ápice, né, que é o orgasmo, e aí vem a resolução, que é a parte que você relaxa, né? Então, assim, estar junto, os dois precisam muito querer estar junto, e aquilo que você disse, não é ir para a cama somente para ter relação. Não, é o momento de vocês estarem juntos, é aquele momento íntimo do casal mesmo, de abraçar, beijar, né, pegar na mão. Criar uma conexão É ali. uma conexão, sim, porque é o que eu falo, a rotina, a mente cheia de tantas outras coisas, o casal às vezes esquece e perde até a questão do beijo, né? Dá aquele tchau, né? E quando dá o beijinho, né, de selinho, quando dá, e eu falo, gente, se vocês precisam pensar para poder ter a vontade, que eu falo muito com as mulheres, vocês precisam pensar sobre sexo, é o dia todo. Nossa, como assim pensar o dia todo? Sim, na hora do café, ter um momento com o marido, né, de conversa, olho no olho, e toque, né, pegar na mão, tocar na perna, no braço, dar um beijinho, né, pelo menos aí de 6 segundos, né, e durante o dia, marido tá no trabalho, você no trabalho, manda uma mensagem, falei que eu te amo hoje,
Ai, você tava lindo de manhã, né? Nossa, amor, amo você, você é o homem que Deus, né? São mensagenzinhas durante o dia para chegar à noite. Esse casal já tá com aquela vontade de estar junto, porque já foi aguçando a mente durante todo o dia. Então não é simplesmente chegar à noite, vamos, né? Então precisa Não é um ter. interruptor, né? Liguei e desliguei. Não, porque pro homem a gente fala, né, que é como se o homem fosse, porque o homem ele é muito visual, né? É o fogão a elétrico, a gás, né? A mulher é o fogão a lenha. Por quê? Precisa, é devagar, é na conversa, é o olho no olho, é um toque, né? Um abraço, uma carícia, um carinho. Então é isso. Então o casal ele precisa cultivar essa intimidade ao longo do dia para talvez chegar na resolução final ali do sexo ou não, ou só o prazer de estar junto. Certo. E antes de eu pensar nas perguntas aqui que eu iria falar pra você, eu fui dar uma olhadinha no seu conteúdo do Instagram, já até falei isso, e eu vi uma frase que me chamou a atenção. Acho que estava bem assim destacado ali, uma frase que você postou recente, que fala assim: sexualidade saudável não é sobre perfeição, é sobre vivência. O que você quis dizer com essa frase? É porque não existe uma regra, não existe uma varinha mágica, assim, algo que, olha, é assim. Porque não é sobre perfeição, sobre performance, sabe? O sexo não é isso. É você estar com o corpo perfeito, com o peso perfeito, com a roupa perfeita. Não é sobre isso. É a vivência, é o dia a dia. Eu falo que o sexo começa lá no café da manhã para terminar lá na sobremesa do jantar. Né? Então é sobre isso, não é sobre ser perfeito, ter performance, né? Você fazer mil e uma coisas ali, mas é a questão do olho no olho, como eu disse, é o toque, é o abraço, é o cheiro, é o carinho, é o cuidado, é a atenção. Então vai muito além de ser perfeito, mas é de fato ter essa vivência de um casal, essa intimidade. E o diálogo? Você acha que é fundamental na vida sexual, para uma vida sexual satisfatória? Eu sei que, como a gente já falou que é um tabu, muitos casais não conseguem dialogar, não conseguem conversar. E muitas vezes essa falta de conversa acaba gerando algum problema. Você acha que é necessário o diálogo? Muito, é muito importante. E muitas das disfunções vêm por conta da falta do diálogo. Porque a gente, quando conversa, né, ou às vezes vai para uma palestra e a gente está conversando com os casais ali, né, no pós ou até antes, o que a gente observa muito é sobre essa questão da falta de falar, de conversar. Do que você gosta? Sabe? O que de fato eu gosto, aquilo que me dá prazer, sabe? Olha, não toca aí porque não gosto. Ah, faz assim, desse jeito, sabe? O casal não conversa sobre essas coisas, sobre o que gosta na hora do sexo, o que não gosta, porque o prazer ele não pode ser solitário, ele precisa ser dos dois, né? Então a falta até de conhecimento do corpo, sabe, das partes do corpo. Tem mulher, tem homem que nunca parou na frente de um espelho para se conhecer, né? Então existem alguns exercícios que a gente trabalha dentro de um atendimento que a gente fala que é a atividade do espelho. É pegar um espelhinho mesmo e ir olhando a vulva, né? O homem olhar o seu genital e muitos não conhecem, não sabem. Sabe? Acha que o canal do xixi, né? Falando aqui bem grosseiro para vocês, é o mesmo é o mesmo canal que a mulher tem o seu orgasmo. Não são diferentes, né? Então, assim, não conhecem um ao outro, não conversam sobre o que gosta, o que não gosta, e aí vai chegando justamente nessa fase do não tenho vontade, sabe? Ah, eu amo, mas eu não sinto prazer. Mas às vezes simplesmente por falta de conversar, sabe? Um com o outro.
É esse momento que eu falo, dessa troca, de estar na cama, vamos conversar, o que que você gosta? Aí tá no momento da intimidade, ai amor, assim eu gosto desse jeito, o que que você gosta que eu faça? Sabe? Infelizmente, os casais, eles chegam ao limite por falta do diálogo. Às vezes também a questão de medo de magoar, né? Às vezes, eu não vou, enfim, talvez a falta de maturidade mesmo. Eu falo muito, Thaís, assim, como se fala. Tudo pode ser falado, mas como eu falo, isso influencia, né? Você não pode ter uma comunicação assim explosiva, arrogante, ignorante. É tudo como se fala, né? Então isso influencia. Então o casal vai para conversar sobre a intimidade um com o outro, precisa ter um carinho, precisa ter um olhar diferenciado, né, um para o outro e saber das necessidades. Não é você agredir, não é aquela comunicação agressiva, né, mas é com empatia, com amor, cuidado e carinho. Claro. Eu quero fazer uma brincadeirinha aqui com você, que eu tenho feito nos nossos episódios aqui, que é um mito ou fato. Eu vou falar algumas frases, e aí você me diz se é mito, se é fato, e se depende também, você pode falar depende. E se você quiser comentar o porquê também, pode ficar à vontade, tá? Joia. Primeira frase. Homens gostam mais de sexo do que as mulheres. Mito ou fato? É mito. Porque isso vai muito, como eu disse, da pessoa. Porque se a mulher está com as suas taxas de hormônios baixas, ela não vai querer, ela não vai gostar, né? Então, assim, estamos falando aqui de pessoas saudáveis, né? Com a sua saúde em dia. Então, isso é mito. Então, agora, a partir do momento que o meu marido gosta mais do que eu, o que está acontecendo? O que eu preciso trabalhar? Se eu vou na ginecologista, né, tá com as minhas taxas hormonais em dia, tá tudo certinho, então o que está acontecendo? Então, aí a gente vem para a parte emocional, para a parte da mente, né, para a sua história de vida, né, o que está causando esse bloqueio, essa falta de vontade? Então, assim, se o homem e a mulher estão com a sua saúde em dia, isso é mito. E também a questão, né, de gostar não necessariamente tem a ver com ter uma frequência. Tem gente que tem realmente um desejo por uma frequência maior e outros não. É uma questão de ajustar. E com base nessa sua fala, as pessoas às vezes perguntam, né, qual é a frequência normal, natural de um casal fazer sexo? Gente, não existe uma regra, né? Existem casais que gostam todos os dias, 2 vezes ao dia, enfim, e tá tudo bem. E existem aqueles que gostam de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E se eles estão bem assim, tá tudo bem. É uma questão de ajuste também, de conversa. É acordo entre o casal, né? Então não existe uma regra. Nossa, a perfeição, né, é quando você tem relação todos os dias. A perfeição de um casal, de um casamento, de uma intimidade é porque eles têm uma frequência X por mês. Não, isso varia de casal, de pessoa para pessoa. Outra frase. O homem está pronto a todo momento. É mito ou fato? Olha, pronto a todo momento, eu vou voltar também na questão da saúde emocional. Para ele estar pronto a todo momento, ele precisa sim estar com as suas emoções, né? A sua mente, aí tudo ok, né? A saúde física, emocional, espiritual, ok. Então ele vai estar pronto a todo momento. Então, se você tá tudo ok, aí a esposa vai lá, convida o maridão, ele não vai negar. Tá? Então não é mito nem fato, depende. Isso depende de como tá, como eu disse, a tríade, né? A saúde emocional, física e espiritual. Certo, outra frase. À luz da Bíblia, sexo fora do contexto do casamento é pecado. Mito ou fato? Fato. Isso é fato. Não tem conversa, né? A gente tem versículos da palavra de Deus que fala sobre, né, o sexo dentro do casamento.
Não, a gente não vê versículos aí que falam sobre o sexo antes. Claro que quando você tem o entendimento da palavra, né? Que muitas pessoas às vezes conhecem a Cristo pós-casamento, né? Bem depois, muito tempo depois de casado. E aí fala assim, nossa, então eu estava em pecado esse tempo todo e não sabia, né? Então a gente também tem que tirar um pouco esse peso, né? Porque aí a gente vai, como os antigos falam, né? O tempo da ignorância, né? E então, assim, a palavra de Deus, ela é clara em falar sobre o sexo dentro do casamento. Mas se você conheceu a Jesus, conheceu a Cristo pós, isso não quer dizer que você estava em pecado antes, né? Você não tinha o conhecimento. E outra frase. A mulher precisa aceitar tudo que é proposto pelo homem. Eita, não. Isso de jeito nenhum. Não existe essa questão em aceitar tudo, porque senão a gente vai para a questão de que tudo pode dentro de quatro paredes, né? Que eu posso até explanar um pouquinho aqui para vocês, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, pode tudo dentro de quatro paredes? Não, não pode tudo. Mas como assim não pode? Se ela tá aceitando, aí eu venho e falo, vamos passar pelas três peneiras. E que três peneiras são essas, né? Vou até pegar aqui para mim não pular nenhuma etapa. Os dois vão sentir prazer? Os dois estão de acordo em fazer tal ato, tal coisa? Eles estão em comum acordo? Os dois vão sentir prazer? E aí vem a última peneira que fala: os dois sentem paz durante e após a ação, a prática, né? Então, passou por essas três peneiras, tudo ok. Tudo sim, beleza. Então, podem ir seguir em frente, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu nunca ouvi falar disso na Bíblia, de tal coisa na Bíblia. E aí eu venho e falo, passa pelas três peneiras, os dois estão de acordo? Os dois vão sentir prazer em tal ato, em tal ação? Os dois sentem paz durante e após? Tudo certo, tudo ok. Mas se somente uma parte está sentindo prazer, só uma parte concorda, só uma parte sente paz, então eu não concordo com essa questão de que a mulher tem que fazer tudo ou pode fazer tudo. Então, se ela tá aí em acordo com o marido, se ela também tá sentindo prazer, se eles sentem paz, aí tá tudo liberado. Super dica, hein, gente? As três peneiras. Vamos gravar essas informações aí para que as mulheres não acabem cedendo a certas coisas. E a gente sabe, acho que foi você até que postou no Instagram uma vez, uma mulher, assim, numa situação absurda. Sim. E eu falei, gente, o que é isso? A gente escuta muito caso, né? Que é isso? De pessoas dentro das igrejas, infelizmente. Porque eu falo, Thaís, que infelizmente o mundo tem influenciado as pessoas dentro das igrejas. E por isso eu falo que é um propósito de vida para mim. Ser sexóloga, falar sobre a sexualidade, porque eu entendo que a igreja precisa influenciar o mundo, porque as pessoas vão pesquisar muitas das vezes as coisas na internet, pesquisa, não vai vir um filtro lá de trazer informações somente cristãs, né? Então vai te dar informações aí num geral. E aí que muitos casais acabam errando, né, por falta de conhecimento. Então, eu vejo hoje que a igreja ela precisa influenciar as pessoas do mundo, não o contrário. Porque é o que a gente fala, né? Tem vergonha, tem medo, né? Tem essa resistência de procurar ajuda, e aí vou no mais fácil, que é na internet. Mas você não tem o filtro, não é? Verdade. Eu vou pedir auxílio aí ao Ronaldo, meu marido, com os nossos patrocinadores. Ronaldo, fala pra gente quem patrocina aí o nosso podcast Mulheres de Poder.
Fala aí, Thaís, olha só, .com nos cede aqui a internet, mas ela está nos patrocinando, porque nós a procuramos por ser melhor internet, né? Nós moramos, o estúdio está em Santa Anésia, e todos sabem que aqui é meio complicadinho, a questão de internet, quando chove é complicado, então agradecimento à Ponto Fiber. Nós estamos super indicando, não por ser patrocinadora, não tem nada a ver com isso. Muita gente faz isso, né? Mas no nosso caso é qualidade mesmo que nós encontramos. E todo mundo está falando que eu estou com um sorriso mais bonito, até me perguntam se eu ganhei na loteria, se eu estou rico. Mas não, aqui eu fiz um clareamento, o atendimento está muito bom. O Doutor Compre em Santa Anésia, mandaram um abraço aí, doutora Mariana e a companhia. Então vamos que vamos. E é isso. E o estúdio, Thaís? E o estúdio? Estúdio Ronaldo Carvalho Produções. Então, traga seu projeto para cá. Marca aí um dos nossos entrevistados. Pergunta aí, né, Juliana? Pode marcar a Juliana? Como que eu faço para levar meu projeto? Isso aí. Vem pro estúdio. O Ronaldo aí com essa voz de radialista ajudando a gente. Juliana, a gente já está caminhando para o fim, mas eu acho que a gente poderia mencionar aqui coisas que podem e coisas que não podem, porque talvez o que a gente vai falar aqui é a dúvida de quem está nos ouvindo, né? Então eu vou falar algumas palavras aqui, algumas frases, e aí você me diz se pode ou se não pode, ok? Eu vou começar por uma que você já mencionou. Pode tudo dentro de 4 paredes? Não pode, e aí eu volto nas 4 peneiras, né? Estão de acordo, vai dar prazer para os dois e tem paz durante e após a ação, a relação? Aí pode, senão não pode. Se já ficou em alguma peneira aí, então não prossiga. Segura. Masturbação. Thaís, a masturbação a gente fala que é o prazer solitário, né? Então, é o se tocar até ter orgasmo. Então, de fato, não concordo, né? Mas e o casal? Bom, marido tocar a esposa tocar o marido? Beleza, podem seguir em frente porque ambos estão sentindo prazer. A peneira aí. Né? Ambos estão sentindo prazer. Agora, se aumente aí vem a questão do prazer solitário. Agora, o marido estimular a esposa, né, ter essa troca de estímulos, isso aí eu sou super a favor, não vejo problema algum. Perfeito. Pornografia. Olha, a pornografia é um assunto, assim, muito complexo. Eu queria até ver se eu achava aqui um versículo na palavra de Deus que fala sobre a nossa mente, né? Que fala sobre você tá estimulando a sua mente para tais ações, né? Então, assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos 1, 24, que fala dos pecados, né, infames, idolatria, e as pessoas acabaram deixando de adorar a Deus, né? Então, eu falo que a gente precisa proteger a nossa mente, cuidar da nossa mente, cuidado com o pecado, né? Porque você estimulando a mente com a pornografia, isso acaba criando um vício, né? Então você está de fato desprotegendo a mente, né? Desprotegendo porque você está vendo coisas que muitas das vezes não existem, né? São bem ilusórios ali, questão de filmes, né? As atrizes são pagas para fazer tais coisas, né? Coisas às vezes muito absurdas, né? Exatamente. Então, assim, e aí você criar um hábito. Mas eu não sou viciado, mas aí para poder eu conseguir chegar ao orgasmo, para eu conseguir ter uma ejaculação, eu preciso visualizar. E aí, como que você está protegendo a sua mente? Que a Bíblia fala que se você pensar, né, em algo ou alguém de alguma outra maneira, você já está em pecado.
Então, às vezes a pessoa está dentro de uma relação sexual com o cônjuge e tá para poder chegar a um orgasmo de ejaculação, tá pensando naquela atriz, naquele ator de um filme, né, erótico ou uma imagem. Eu não concordo, não sou a favor, e a nossa mente, ela é o nosso maior órgão sexual. Então, influencia em tudo na vida, né? Então, é ela que comanda tudo. Então, como que eu vou desfrutar de uma intimidade dentro do meu casamento se a minha mente não estiver boa, se eu não estiver bem? E a pornografia, ela vem para, de fato, destruir a mente do cristão, então, a mente do ser humano, né? Então, tenha cuidado, leia Romanos 1, 24 até 27, não vou ler porque é bem grande aqui, que fala, né, sobre essas paixões aí do mundo, sobre a sensualidade. Então, Mateus 5, 28 também, que fala que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher a ponto de ter paixão por ela, ele já cometeu no coração um adultério com ela. Então, imagina você assistindo a um filme pornográfico, ou, né, vendo alguma coisa nesse ponto, você ter desejo por aquela pessoa que está ali, você já está tendo uma paixão, você está pecando já contra Deus, né? Então, Perfeito. aquilo que te domina, que te governa, é o teu Senhor. Então, cuidado. Acessórios eróticos. Super a favor. Super a favor. Vamos estimular, né? E colocar algumas coisas aí para poder estar dentro do relacionamento. Você tá criando coisas novas, diferentes. Não vejo problema, tá? Não vejo problema algum, desde que seja usado em comum acordo ali do casal. Né? Então, também volta para as peneiras. Se alguém da relação ali, ou o marido ou a esposa, não concorda, então não dê continuidade, porque aí vocês não estão em acordo. Se tá dando prazer para os dois, se sentem em paz e invistam em novidades mesmo, fantasias, brinquedinhos. Não vejo problema a partir do momento que os dois concordam com esses brinquedinhos aí, com essas coisinhas a mais dentro da relação. Fazer sexo menstruada, pode ou não pode? Olha, eu não vejo, tá? Como sexóloga cristã, eu não vejo isso como pecado, não vejo isso como errado. Isso varia muito, né, de mulher para mulher. Por quê? Existem mulheres que têm um prazer aguçado, aumentado justamente nessa época. Os hormônios estão ali, então isso de fato vai variar aí de mulher para mulher. E quando a Bíblia fala da mulher, mas Juliana, é a mulher suja, né, que a palavra de Deus fala. Por que eu quis trazer aqui para a palavra de Deus sobre isso? Porque quando a Bíblia fala da mulher ser suja, era nessa parte das leis cerimoniais, né? Então, antigamente não tinha a higiene que nós temos hoje. E antigamente também os homens, eles casavam com 2, 3, 4 mulheres. Então, essa era para que tivesse o mínimo de contaminação possível. Então, por isso que trazendo isso para a nossa realidade, né, a gente entende que se a mulher se sente à vontade, né, e o homem também, não vejo problema algum. Aí vai do acordo do casal, né, porque, como eu disse, existem mulheres que sentem muito prazer nessa época. Sexo anal. Esse é polêmico. Esse é sempre polêmico e a gente precisa falar, né? A palavra de Deus, ela abomina, né, o sexo anal. Mas eu nunca ouvi falar, nunca li sexo anal na Bíblia. Mas com certeza já ouviu ou já leu falando de sodomia. E quando você pesquisa, vai para o Google, pesquisa o significado de sodomia, está falando sobre sexo anal, né? Então, perante a Bíblia, ela condena, né? E vamos aqui para a parte, a gente está falando da parte da fé, vamos falar para a parte da ciência,
né? É um Não é canal, natural. não é um canal que Deus criou para isso, né? O reto é somente para saída das fezes. E estudando, Thaís, eu aprendi, né, com um cardiologista o quão perigoso é ter relação através do reto. Porque o canal, né, do reto, ele é uma pele ali muito fina, né? Então, se durante a penetração acontece uma fissura, essa abertura tá ali, uma abertura para bactérias. E para onde que vai? Vai para a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai aonde? Afeta diretamente no coração. E aí, muitas pessoas que têm infartos fulminantes, talvez muitos casos é por conta de fissuras no reto, né? Então, é perigoso, né? Deus não criou para esse fim, isso não né? é natural. E aí eu falo, gente, Deus criou um parquinho maravilhoso para você desfrutar, né? Criou ali na mulher um canal, né? O canal vaginal, para o homem poder desfrutar de tudo aquilo ali, e ainda deu de presente pra gente o clitóris, né? Que eu chamo carinhosamente de cli-cli no meu Instagram. E aí criou o clitóris para puro prazer, não tem outra função a não ser dar prazer. Para que você vai querer brincar lá no esgoto, sendo que você tem um parquinho para brincar? Então, correndo risco, né? Eu acredito, né, e eu li algumas coisas sobre isso, que a própria pornografia traz certos elementos que nunca foram naturais para os relacionamentos. E aí as pessoas que se contaminaram em algum tempo com isso, a mente... Aquela informação não sai da mente. Uhum. E aí, mesmo que hoje não seja uma prática, talvez sejam coisas que mentalmente estimulam e aí traz para dentro de um relacionamento informações ali que não deveriam. Né? Então, isso acaba também prejudicando. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que entra na nossa mente, porque uma vez que entrou, se a gente não sofrer de amnésia, a informação tá ali. Como eu disse, a nossa mente é o nosso maior órgão sexual. Então, protejam a mente, né? E eu vou acrescentar aqui, a gente comentou algumas coisas que, antes da gente começar a gravar, algumas coisas que as pessoas perguntam muito pra você, e a gente quis trazer essas perguntas aqui, mas eu vou acrescentar mais uma, além do que a gente falou, que é o sexo oral. Uhum. Eu acho que deve ser alguma pergunta recorrente também que você recebe. Talvez muitas pessoas, por falta de conhecimento, não sabem se pode ou não. O que você diz sobre isso? Super a favor, né? Vamos praticar e vamos deixar esses mitos, esses medos, esses tabus de lado, né? E usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu, né? Vamos usufruir de prazer, né, do corpo um do outro. Gente, você está estimulando o seu cônjuge, né? Então, dentro de 4 paredes ali, tá em comum acordo, né? Os dois estão sentindo prazer em tal coisa, tá em paz, siga em frente. Então, eu não vejo como pecado, né, o sexo oral, mais como pecado o sexo anal, né, que a Bíblia condena. Mas sexo oral, a Bíblia não fala nada disso, né? E é aquilo que eu disse, Deus colocou lá o clitóris na mulher para simplesmente dar prazer. Por que não usufruir, né? E vice-versa, a mulher também poder estimular seu marido ali, porque o homem, Deus colocou 4.000 terminações nervosas na glande. E para a mulher, nós somos privilegiadas, nós temos o dobro. Nós temos mais de 8.000 terminações nervosas. Então, simplesmente o Papai do Céu falando assim, vai lá, seja feliz, usufrua daquilo que eu deixei de presente para vocês, que é o sexo debaixo da palavra, debaixo da bênção do Senhor, né? E a gente já está encerrando, mas você comentou aí sobre a quantidade de terminações nervosas que a mulher tem. Por que você acha que muitas mulheres não conseguem atingir o ápice ali da relação sexual, que seria o orgasmo? Por falta de conhecimento do próprio corpo, né? E essa falta aí de diálogo. Então, a gente tem muitas terminações nervosas que podem ser usufruídas, né? Seio, clitóris, enfim, a vulva. E por falta de conhecimento, às vezes, né? Ou às vezes vergonha,
né? Essa falta de diálogo, a gente volta sempre na mesma coisa, a falta de diálogo, né? A falta de conhecimento do corpo, de explorar mesmo o corpo um do outro, ser livre, né? Dentro de quatro paredes, não ter vergonha, não ter medo e usufruir de uma intimidade. Então, por falta de conhecimento e por medo, né? E até muitas das vezes as crenças religiosas, os tabus vêm, impedem que essa mulher, que esse homem possa usufruir de tudo isso que Deus criou e entregou de presente pra gente. Juliana, a gente já vai ter que encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas, porque eu acho que assunto tem. Conforme você vai falando, já começa a vir várias perguntas aqui na minha cabeça, talvez seja, né, perguntas também que aqueles que estão nos assistindo também tenham. Mas assim, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que te ouviram até agora. Divulga também o seu Instagram, o seu trabalho, como que as pessoas fazem contato com você. Porque aí quem tem dúvida, gente, vai procurar a Juliana, porque aqui foi só um nortezinho para aquilo que vocês podem vir a descobrir e a viver, né? Isso. Só que aí a gente precisa de profissionais que possam nos orientar de forma adequada. Então, se a sua dúvida não foi tirada aqui, a Juliana pode te auxiliar com o trabalho dela, né? Então, deixa um recado para quem está te ouvindo, divulga aí as suas redes também, seu telefone. Sim. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para facilitar os contatos. Sim. Mas fala aí um pouquinho pra gente. Eu tenho na minha página do Instagram, que é _JulianaSantosOficial. Tem um link no meu perfil que é do Responde. Esse link, ele é anônimo, né? Não chega para mim quem enviou a pergunta, a dúvida. E eu respondo a essas dúvidas, essas perguntas no meu Instagram. Então, fica lá no meu feed algumas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, gostaria de saber de alguma coisa que não foi falado aqui, vai lá no meu perfil do Instagram, clica nesse link e você vai ser direcionado para o Responde. Você deixa a sua dúvida lá e acompanha a minha página para poder você estar vendo aí a sua dúvida respondida, né? Eu faço palestras também, tem um link também do meu contato que te direciona para conversar comigo, atendimentos dentro de consultório também, né? Porque é um assunto assim muito vasto, né? Então a gente deu uma pincelada aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha, invista no casamento, invista na sua intimidade, que eu tenho certeza que é aquilo que o Senhor quer para você, para o seu casamento. E eu gostaria de deixar aqui 1 Pedro 3,7, que diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então fica aí esse versículo, essa dica para vocês, né? E que Deus abençoe. Obrigada por poder estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, né? Falando um pouquinho do meu propósito de vida e esclarecendo um pouco, né, das dúvidas para as pessoas, deixar o meu contato aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu acho que foi muito proveitoso esse bate-papo aqui. Com certeza a gente teria muitas outras coisas para falar, mas eu amei, gostei muito. Quero te dar uma lembrancinha de agradecimento por você ter vindo aqui. É uma lembrancinha mesmo. Obrigada. E vamos marcar para você voltar mais vezes, porque eu acho que ficou aí informações que a gente pode conversar. Muito obrigada mesmo. Viu, por tudo. Obrigada, viu? E é isso aí. Sucesso, Mulheres de Poder, ó. Amei. Sucesso para você também, Juliana. Obrigada mesmo. E vamos chegar ao fim, infelizmente. A gente tem que encerrar para não ficar um episódio muito longo. Eu quero agradecer a cada um que ficou até aqui. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, envia para pessoas aí que estão precisando ouvir as informações que a gente trocou aqui. E é isso, chegamos ao fim. Até a próxima. Tchau, tchau.